Beleza. Você corta essa parte inicial. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia. Já cumprindo a obrigação acadêmica que o senhor nos impôs, a gente está aqui junto com a cruz de Cristo para lhe desejar melhoras, né? Que o senhor consiga se recuperar. E o texto que a gente escolheu para fazer o trabalho foi o sermão de Bonhoeffer a respeito da fraqueza. Prédica vespertina sobre fraqueza. Isso aí. E então a gente vai falar brevemente, respondendo as perguntas que o senhor botou, né? Quer começar? Pode ser. Beleza. Sobre a linha teológica do Bonhoeffer, né, ele fala muito sobre classes de pessoas que sofrem, né, como escravos, pobres, deficientes físicos, e tudo mais. Então a teologia dele parece que, pelo menos nesse sermão que a gente viu, está com forte ênfase no sofrimento das pessoas, né? Ele também critica uma valorização do poder e a passividade dos cristãos diante da violência. Isso lembra um pouco a teologia da libertação, né? É interessante que esse sermão, se a gente pega a biografia do Bonhoeffer, o Bonhoeffer é aquele cara que criou aquele movimento da igreja confessante. Então ele é um cara que muito se levantava contra injustiças, até mesmo aquele episódio em que ele foi fazer missão nos Estados Unidos e ficou numa igreja negra no Harlem, em Nova York e tudo mais. Então ele incorporou muito esse lado do oprimido, e até mesmo a luta dele contra Hitler depois foi um pouco nessa linha, assim, né? Bom, vamos seguir para a próxima pergunta sobre lei e evangelho. O que chamou a atenção, né? Acho que a lei, eu vi ali logo no início, naquela parte que ele fala que Deus obriga a gente a encarar a realidade e tomar posicionamentos ao invés de fugir deles, né? Ele fala então em relação ao sofrimento e sobre a ajuda dessas pessoas que são mais necessitadas. E para mim isso é lei, né? Eu vejo bem evidente. E o evangelho, eu acho que faltou um pouco, assim, né? Ele meio que falou assim sobre santificação, né, sobre agir, sobre fazer alguma coisa, ajudar as pessoas, né, ajudar os mais necessitados, mas eu achei que ele poderia ter focado mais no evangelho puro, assim, né, trazer bem sólido, assim, o evangelho mesmo, né, assim, ele trouxe de uma forma meio que parece que não tão bem superficial, né? Superficial, porque se a gente pega ali no final, que ele fala assim: nós estamos sofrendo, Deus sofre muito mais, nosso Deus é um Deus que sofre, né? E aí, cara, isso não é tão evangelho assim. Na verdade, o sermão do Bonhoeffer, nesse sentido, é muito mais lei do que evangelho, sim, né? É muito mais o cristão tem que agir, o cristão tem que fazer, o cristão tem que se levantar, o cristão... E nada do que Deus faz pelo cristão, né? Quando o cristão não consegue, quando o cristão é incapaz de fazer isso, então nós temos o perdão, né? De sermos pecadores e tudo mais. Deixa eu baixar um pouco, fica muito alto. Tá. Beleza. Vamos para a próxima, então? Sobre o diferencial desse sermão para os que nós ouvimos hoje em dia. Para mim não teve muita diferença, assim. Eu não falo sobre os sermões que eu realmente considero que são bons, mas os sermões que estão aí de forma na prática da igreja, né? Eu acho que não vi muita diferença. O que ele fez, assim, eu acho que ele não deixou tão claro a lei e o evangelho, né? Assim, principalmente o evangelho, e muitos sermões hoje em dia acabam sendo assim, não traz uma palavra de Deus tirada de uma exegese de um texto bíblico, né? Não fica muito claro, eu não gosto muito disso. Se trata mais de ele foca num pensamento pessoal e pega esse pensamento e fica explorando ele, né? Até se a gente for ver o texto do Bonhoeffer, esse texto aqui ele não é sobre um texto bíblico, né? Ele é uma prédica vespertina sobre fraqueza. E até é estranho, porque ele coloca aqui... meu poder, entre aspas, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz Deus. E aí a gente pergunta, onde Deus diz isso, né? Não tem uma citação bíblica, né? Bem como o Erickson colocou ali. Ele teve a ideia, ele começou a montar coisas com o que é sagrado, o que Deus fala, várias ideias teológicas ali, mas sem uma referência. Então meio que sai da cabeça dele. Eu não gostaria, não gosto muito dessa ideia, assim. Acho que é um sermão... eu não faria dessa forma, mas eu não sou Bonhoeffer também. Vamos para o próximo aí. Qual foi o aprendizado dessa leitura?
Bom, eu acho que o negócio que a gente achou bem interessante foi a ajuda ao próximo, né? Ele foca nas pessoas que são exploradas em situação de necessidade, e a gente sabe que a palavra de Deus ensina realmente que a gente tem que buscar suprir as necessidades das pessoas, que a gente tem a oportunidade de ajudar. Eu acho que o apelo dele para os fortes ajudarem os mais fracos, né, os necessitados, é realmente algo que é válido, importante. E nós cremos que se Deus deu melhores condições para algumas pessoas, elas também têm uma certa responsabilidade em ajudar aquelas que estão em situação de mais necessidade. É isso aí, acho que tu colocou bem o aprendizado. Né? É bem por aí mesmo. Tá? Então é isso, professor. Eu não sei, acho que é isso aí, né? Então, uma boa viagem para o senhor. Não sei quando o senhor vai, mas Deus abençoe essa viagem. 50 horas dentro do avião. É bom colocar uma meia de pressão para não ter trombose, que nem outro já teve. Então, isso aí, professor. Forte abraço.